Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rio Número J-League, o último Rio Número J-League do ano, um programa muito especial, famoso Oscar do futebol japonês, né? O Oscar do futebol japonês do Hinomaru, do futebol no Japão e por aí vai. Vamos falar aqui dos nossos awards, as premiações, mas a nossa premiação, né? Se você quer ver a premiação original que a própria J-League fez, Thiagão aqui vai deixar coladinho o link do blog Futebol no Japão do nosso querido Thiago Bom Tempo, né? Lá vocês poderão se informar dos verdadeiros campeões. Mas o que interessa é o Hinomaru e é aqui o futebol no Japão. Então nós vamos falar dos nossos nomes, dos nossos melhores jogadores. Bom, antes de começar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz e o nosso convidado de ouro, o nosso ator global, o cara que sempre faz programas de terno. Aliás, eu pude ver essa elegância ao vivo na nossa palestra lá em São Paulo. Camisetinha social, todo pomposo, aquela postura global, né? Aquele peitinho de pombo pra frente, aquele ombrinho ajeitadinho, tudo nos trinque, como a gente fala aqui em Curitiba, né? Todo bonitão. O nosso querido Thiago Bom Tempo. Bom, começar com o Bom Tempo aqui, dando uma saudação. Tudo bem com você, meu global, meu cara chiquetoso? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês, mais uma vez, o nosso Hinomaru Awards. Na teoria é super oficial, porque é a nossa escolha, né? E com você, Thiagão, Mr. Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, Elias, salve, Thiago Bom Tempo. O Bom Tempo já chegou roubando a minha apresentação, meu bordão. Bom dia, boa tarde, boa noite. O cara tá se sentindo o Jô. Chegou agora na Goi e já tá querendo tirar o Simovit já de campo, já, né? Mas beleza, tirou, vamos né? lá pra mais uma. E tirou, e Paulo comeu. Foi embora. Já foi embora. Então ano que vem não tô mais nessa porra, foda-se vocês dois. A previsão, né? O Bom Tempo tirando o Thiagão no Hinomaru. Vou ser subentendido como substituto. E é isso, cara. Estamos mais um ano aí, tardando, mas não falhando, com esse programa especial para finalizar esse ano mágico do Hinomaru, né? Nosso terceiro ano de podcast. Tudo que aconteceu referente à J-League, sobre o campeonato japonês como um todo, Copa do Imperador que tá ainda falta na final, tudo que a gente conseguiu fazer de legal referente à seleção japonesa. Então isso é até uma maneira de agradecer a todo o público que está sempre prestigiando o nosso trabalho com esse último programinha que é o Awards, que é uma das coisas mais esperadas, né? Acho que é o projeto mais esperado nosso, né? Tirando a Copa do Mundo, que é em 4 anos, que a galera sabe que todo final do ano vai ter um Awards que a gente vai poder discutir um pouquinho melhor jogador por jogador que entrou ou não para a listinha de melhor do ano da J-League e a nossa aqui também. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando dos nomes aqui, começando pelo goleiro. Foi uma votação aí acirrada, mas o nosso querido Nakamura do Kashiwa Reysol acabou conseguindo o título de melhor goleiro da competição, na nossa visão, né? A minha listinha ficou com o Nakamura, o Johnson Ryon do Kawasaki Frontale, Kaminsky do Yoato, Sugahata do Kashima. Fiz uma gambiarrinha, porque ele foi bem essa temporada. O Bom Tempo. O cara convocou 4 goleiros, só isso. Claro, né? Que goleiro é uma posição nobre, né? O Bom Tempo colocou o Nakamura do Reysol em primeiro, Kaminsky em segundo, o Johnson Ryon do Frontale em terceiro. E você, pra contrariar todo mundo, né? Colocou o Johnson Ryon do Frontale em primeiro, o Nakamura em segundo e o Higashi Guchi em terceiro. Olha esse clubismo safado aí, rapaz. Que é isso? Clubista. Imagina, cara, eu fui de acordo com os números gigantescos, uma Higashi Guchi, que é o Cássio japonês, estará na Copa de 2018. É igualzinho o Cássio, né? Não pula na bola, né? Mão de alface. Justo, né? Justo. Nakamura é o melhor goleiro da competição. Só o Thiago que quis, o Cruzão, né? Que quis deturpar esta votação, né, Mr. Cruz? Não. Eu tenho só uma pergunta. Quem ganhou o campeonato? Foi o Reysol ou foi o Frontale? Agora... E outra, tem a coisa do Frontale, né? Então acabou pesando no final da concorrência. O Reysol aqui pra variar pipocou, né? Na reta final. Achei que o Frontale ia pipocar nessa reta final, mas agora foi, né? Por isso que eu desencalhei. Agora foi o Reysol pipocando até conseguir ganhar o campeonato também, né? O próximo. É o Reysol 2018. O Reysol pra variar tentando tapar o sol com a peneira, né? Mas assim, nossa, que trocadilho horrível. Nunca consegui. Bosta. Piadinha bosta. Mr. Bom Tempo, algum comentário agregador aí ou bora para os laterais?
Bem, o Nakamura, né, de longe, melhor goleiro da J-League, já foi melhor ano passado também, na seleção do ano passado também a gente escolheu o Nakamura. Agora ele finalmente ganhou, né, a chance na seleção, que a gente tanto esperava, a gente tanto pedia aqui, foi sensacional o primeiro jogo dele. Para mim é um goleiro muito acima de Nishikawa, Higashiguchi ou qualquer outro desses que estão sendo convocados pela seleção. Só não dá para pensar em tirar o lugar do Kawashima agora, né? Um goleiro que é titular no campeonato francês, vem jogando bem e tal, mas pelo menos agora, finalmente, o Kawashima tem uma sombra na seleção. Uhum. E o Kawashima que no começo, quando entrou, essa última fase dele na Europa, a gente começou a ficar meio com o pé atrás, porque não sabia se ele ia realmente vingar em um time, se ele ia ficar apenas um reserva pulando de um time para outro, né? Então agora ele se fixando em um time só, pelo menos realmente ele tem uma sombra, mas ele ainda tá um pouquinho à frente porque esse fator Europa, né, acaba pesando muito pra ele ser o camisão da seleção, né? Mas se o Nakamura continuar nesse nível que ele tá, que ele mantém desde o ano passado, ele com certeza vai ser o próximo titular, sem sombra de dúvidas, porque realmente não tem ninguém que bate de frente com o Nakamura jogando dentro do Japão, né, nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa, pode acontecer aquele famoso bordão que o mundo dá voltas, lembrando que em 2010 o nosso querido Narazaki era o titular absoluto, estava em boa fase, estava indo muito bem. E eis que no final de 2009 houve esse torneio do leste asiático, né, também. E o Kawashima acabou sendo titular da competição. Ali ele já começou a crescer, né, para ser o goleiro principal ali do Japão. E na Copa do Mundo, perto da Copa, o Narazaki perdeu essa vaga pro Kawashima. E o Kawashima foi o goleiro da Copa, né. Então vai que o mundo dá voltas aí. E o nosso querido Nakamura puxa o tapete do Kawashima na última hora, como aconteceu em 2010. Já pensou, rapaz? Pois é, e se ele tiver em uma fase que a galera, que o técnico entenda que ele tá melhor tecnicamente, pô, que seja assim, né? Porque a gente precisa do melhor goleiro, porque a fase da Copa do Mundo não vai ser nada fácil, né? Ah, não mesmo, né? Lembrando que o Kaminsky vai pra Copa, não, brincadeira, não vai não. Pô, como assim não vai? Como assim não vai, né? Por que não vai, né? Agora que o Boruto se aposentou, né? Tá aí a chance do Kaminsky pra Copa. Voando no júbilo? Por que não? Ai. Bom, o capitão da Copa 98 jogou no júbilo, né? O Dunga. Então, olha aí, ó. O destino, quem sabe o destino não guarda essa vaguinha claro, pra cá. Aliás, o cara foi lá pra 98 pra fazer um link com o goleiro agora do Discord, beleza. O padeiro do Japão, né? O padeiro porque aqui em Curitiba tem uma família muito famosa que tem uma rede de panificadores que os Kaminsky, sabe? Daí eu lembrei. Puta que eu pariu, cara. O cara tá fazendo propaganda no Renomaru de padaria, vamos lá. O cara amassa o pão que o diabo amassou lá no Japão, né? Mas enfim. Casaco da Jugo de vez em quando é meio assim complicado, né? Mas. O cara fazendo os bordão, os merchan da vida. Bom, indo pra lateral agora, o nosso querido Elcinho e o nosso querido Kurumaya, né? Ambos do Frontale, acabaram vencendo a votação no nosso MVP e no nosso Best Eleven de jogadores. Mas eu ainda tinha colocado o nosso querido Ota do FC Tokyo e o Nishi do Kashima, não porque eles foram excelentes, mas porque eles foram menos piores, porque foi difícil de escolher, foi difícil de votar em lateral essa temporada, porque olha, tirando o Elcinho e o Kurumaya, ninguém mais prestou, né? O nosso querido Bom Tempo, tanto é verdade que o Bom Tempo só colocou apenas os dois, né, na eleição do lateral. Não tinha nem opção, não tinha opção. E você, né, Tiagão, colocou o Matsuda e o Yamamoto. O Matsuda do Cereço e o Yamamoto do Kashima. Por quê? Pô, cara. Então, pô, Matsuda, mito. Yamamoto, porque realmente, pô, eu gosto de Yamamoto, cara. A definição. A definição, Matsuda, mito. Já agrega tudo, né? Melhor ir pro... Pô, se não tá no lateral, os caras daqui estão de clubismo, quando chegar então nos atacantes, eu vou ser apedrejado, cara. Então... Mas assim, eu gostei da temporada do Matsuda, porque realmente eu acompanhei muito do Cerezo. E realmente o Yamamoto é um tipo de lateral que, por mais que seja muito, cara, nossa, 3 degraus abaixo do Kurumaya e do Elcinho principalmente, eu acho que ele é um cara que pode melhorar. Não no nível de seleção, mas no nível de J-League, assim, ó, eu espero bastante do Yamamoto. O Matsuda eu acho que foi um pouquinho de clubismo. Você jura? O Thiago Henrique Cruz, né, Bom Tempo, que é o cara mais mítico do futebol japonês. O cara consegue ser clubista de Osaka, né? Não é só. É da cidade inteira, né? É impressionante isso. Se tiver um time de Osaka que for pra J3, me aguardem. Ao mesmo tempo.
É. Não, e o Thiagão é tão clubista que até o Sub-23 do Gamba Osaka lá, ele tá torcendo na J3, né? Não, isso aí não. Se for só sobre 23, beleza, mas na J3 não. Se agora parecia um time titular de Osaka que tá na J3, aí muda um pouco o aspecto. O Thiagão é o verdadeiro japonês de Osaka mesmo, né? Que lá no Japão, um bom tempo tava me contou uma história lá que os caras falam que tudo de Osaka é melhor lá no Japão, tudo de Osaka que presta, que é melhor, que é mito, sabe? É tipo... Tudo que vem de São Carlos é bom. Eu tava vendo que Osaka é a Curitiba do Japão, né? Que Curitibano também, assim... Tudo que é melhor. Uhum, Tem as padarias. Mas até a padaria do nosso querido polonês, né? Tá certo. Beleza. Bom tempo! Agregando a mais alguma coisa ou bora pros zagueiros? Só pra explicar aqui por que eu não botei nenhum lateral na reserva. Essa situação de laterais na J-League reflete também na seleção, né? Porque a gente não tem nenhuma opção para a reserva do Hiroki Sakai e nem para o Nagatomo. Né? Lateral esquerda, o Kurumai até que começou a ser convocado agora, mas não jogou bem nesse primeiro, quase ninguém jogou, aliás. Talvez, pensando em Copa do Mundo, talvez seja uma opção colocar até o Makino na lateral esquerda da seleção, né? Já que ele marca bem, coisa que é até rara de achar num lateral japonês e também ajuda no ataque, mas... Pelo menos nessa seleção da J-League, é bom a gente já falar aqui, já que tá indo pros zagueiros, não é. Pode até se perguntar, cadê o Makino nessa seleção de vocês, né? Já que é um zagueiro titular da seleção japonesa no momento. Uhum. A verdade é que ele foi ótimo na CL, mas na J-League, infelizmente a defesa do Urawa foi uma piada. Muito bem observado, Mr. Bom tempo. Só digo uma coisa pra agregar aí o comentário dos laterais. Saudades Kotoko. Pois é. Deixa eu perguntar pra vocês. E o Ota? Vocês acham que... É Ota? É aquele que era do Rei Sol, que foi pra fora, foi jogar, se não me engano, na Holanda, depois voltou? Tá falando do lateral ou do meia? No lateral. Não, você confundiu. O Ota era de outro time. Você tá confundindo os balãozinhos. Tô confundindo os balões, cara. Deve ser Tóquio, isso. Isso, esse mesmo. Ele chegou a jogar na seleção, não chegou a jogar um tempo na seleção? Ou você acha que isso aí foi só um boom mesmo e é isso? Não... Jogou, sim. Mas vocês acham que realmente não dá pra esperar muito? Isso, é Kosuki-Ota, exatamente, tava confundindo ele. Vocês acham que foi só aquilo mesmo, dá pra esperar mais nada, ou foi só um ano ruim? Olha, o Ota, ele sempre foi um cara regular, né? Desde a época ali do Yokohama FC, né, quando ele jogou em 2007 a J1 pela primeira vez, ele foi um cara regular, mas na minha opinião, ele é um ótimo jogador, tudo, mas não é um cara de seleção, sabe, um cara pra ficar ali para o famoso tapa-buraco, tipo o nosso querido Tokunada, né? Puta, eu já tô vendo aqui que já tá com 30 anos também, já jurava que ele é um pouco mais novo. Não é não. O Kosuki-Ota, ele é um jogador, ele é bom a nível de J-League, mas é que, assim, ele é muito bom na bola parada, mas ele peca muito nos outros atributos, sabe? Acho que pra seleção isso pesa. Tipo o Yasuda, né? O Yasuda jogava na seleção porque, né, tava aquela época de transição, né? Aquela transição... Zico, Ozzy e Okada, né? Mas ele acabou ficando de fora da Copa. É o mesmo motivo, assim. Era um cara bom, mas era um cara pra liga, não era pra seleção. É a vida, né? Bom, falando aqui dos nossos queridos zagueiros, né? Os vencedores das nossas votações foram Nakazawa do Marinos e o Oi do Jubilee Wata. Lembrando que o Nakazawa é aquele jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Realmente arrasou essa temporada. Ele com quase 40 anos aí nas costas foi muito bem. Terminando a minha lista, coloquei de reserva o Shoji do Kashima, né, que fez uma temporada boa, e o Taniguchi do Frontale. O Bom Tempo, além de ter escolhido o Oi e o Nakazawa, né, como titulares, colocou o Yonichi do Cereço, o Shoji do Kashima e o Taniguchi do Frontale. E o nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz, o clubista, colocou Taniguchi em primeiro lugar, o Shoji do Kashima em segundo, o Eda do Kashima em terceiro e o Oi do Jubilee Wata. Como assim o Eda, Thiagão? Um zagueiro que até a própria torcida do Kashima quer que ele morra, velho. Pô, então, quer que ele morra agora, mas ele fazendo 2-3 jogos... Quer que ele morra agora. Agora. Mas, pô, isso é cíclico, cara. E outra,
O Ueda, por mais que o Thiago Bom Tempo seja um anti-Ueda, o Edinha Show, como ele é apelidado no Japão, o Ueda é um cara que pra mim, assim, na minha humilde opinião de merda, ele é um cara que teve um ano muito ruim, mas que ele pode sim melhorar e muito, cara. Não, tipo, não tô pensando no Ueda e em seleção, porque na seleção eu acho que nunca daria certo. Mas pro Kashima, eu acho que foi um ano ruim do Ueda. Porque em alguns momentos eu acho sinceramente que ele pode ser até melhor que o Shoji. Entendeu? Eu acho que ele pode crescer muito mais. Eu até entendo que vocês colocaram o I do Jubiluata, que fez um jogo novamente excelente, mas não sei, eu fico um pouco pé atrás com o I, assim, questão de continuidade, entendeu? E o Taniguchi pra mim foi um achado, porque eu não esperava mais nada do Taniguchi, questão de, pô, ele vai ser um cara tampa-buraco, mas ele foi extremamente coeso naquilo que tem que fazer, sabe, durante o ano todo. E o Choji, pra mim, sinceramente, é um dos zagueiros que desde quando ele apareceu lá nas categorias de base, eu achava, pô, esse é o próximo grande zagueiro da seleção japonesa, entendeu? Tudo bem, ele tá ao longe de ser o maior nome, mas eu acho que não seria loucura esperar o Choji convocado pra Copa 2018, entendeu? O Ueda é mais como fala, se tivesse um dinheiro sobrando, eu apostaria em umas fichas apenas. Entendeu? É um brinde. É um brinde. Ele pode ser um nada, entendeu? Ele pode ser um toco nada, mas ele pode ser um cara polivalente ali, entendeu? Tipo um Komano, assim, sabe? Nas suas devidas proporções, sabe? O Shoji, ele é, como que eu posso explicar? É aquela fruta que você tá cultivando pra ela amadurecer e ficar bem docinha pra você acabar... Vai ser triste se ele não virar nada, vai ser triste se o Choji não virar nada em questão de seleção, entendeu? O Taniguchi, eu acho que, sabe, ele fez um ano ok, mas ele não é um cara que, nossa, ele vai jogar constantemente, sabe? Tipo, e o Ueda é uma incógnita, né? Agora, o Oi, eu espero muito que ele seja, mas eu ainda tô um pouco pé atrás, até porque, falaria a verdade pra vocês, questão de idade, eu também não consegui acompanhar tantos jogos seguidos assim do Jubiluata temporada, sabe? Alguns jogos do Jubiluata eu acabei vendo por highlights, entendeu? Então, tipo, o Kashima eu consegui acompanhar um pouco mais de perto, assim. Mas o Nakazawa, ele imitou, foi muito bem essa temporada, muito seguro. Ele que andava muito atrapalhado nos últimos anos, né? Perdendo ritmo, chegava atrasado. E foi um achado também, né? Ninguém esperava mais que o Nakazawa fizesse uma grande temporada, né? Até o nosso querido Bom Tempo ficou surpreso com a atuação do monstro, né, Bom Tempo? Porque o cara com quase 40 anos nunca se machuca, nunca leva amarelo, nunca é suspenso. Por acaso você lembra quando foi a última vez que ele levou um cartão? Não. Foi em agosto do ano passado, a última vez que ele levou um cartão amarelo. Passou o ano inteiro sem levar nenhum cartão. E o cara é zagueiro, né? Um zagueiro de 40 anos, que teoricamente é mais lento, que usa um pouco mais o corpo pra poder defender. Não tomar amarelo mais de um ano, cara, é um negócio inacreditável. Parabéns mesmo. Até mais incrível que isso pra mim é que a última vez que ele perdeu, ficou de fora de um jogo da J-League foi em setembro de 2012. Ou seja, o cara jogou, nos últimos 5 temporadas, o cara jogou todos os minutos de todos os jogos. Ele é um homem de ferro na Nakazawa. Foda. É mais uma lenda do futebol japonês. Realmente eu tenho que tirar meus tiros no chapéu lindamente pro Nakazawa. É o Tetsujin, né, do futebol japonês. Tipo isso mesmo. Bom, indo agora para a votação dos volantes. Ficou da seguinte maneira: o grande campeão e mito foi o nosso querido Ideguchi, né, em primeiro lugar. Depois é a minha votação, né? O Léo Silva em segundo e o Kawabe em terceiro. Nosso querido Thiago Bom Tempo escolheu o Souza do Cereço Osaka, o Ideguchi do Gamba, Kawabe do Júbilo, Otani do Rei Sol e o Léo Silva do Kashima. E o Thiagão, clubista, que só ele, né? Escolheu Kono, Ideguchi, né? Foram os vencedores. Yamaguchi e o Oshima, né? Ou seja, só de clubes que você curte, né, Thiago? Não é nem isso não. Não, imagina. Realmente, ó. Falando realmente, o Ideguchi incontestável, assim. Por mais que talvez ele não seja, assim, o próximo grande Haseb, mas ele é um jogador que nesse momento ele se distou um pouco. Então, todo mundo aqui concorda com isso. E o Kono, com uma temporada horrível. Próximo da moda, exatamente. O Kono, que teve que já fazer basicamente todas as funções do que o Endo, que era até então um nome incontestável no Gamba, não jogou praticamente quase nada essa temporada. O que o Kono fez para salvar o meio campo do Gamba, que realmente foi um campo que sofreu muito por falta de criação, o Kono, pra mim, ele jogou tipo, muito mais do que eu podia esperar dele, entendeu? Sabe? Muito mais do que eu acho que a própria torcida esperava no Kono, tanto que o Kono acabou voltando pra seleção
né, no final do ano, claro, né, no ajuntado ali que é a Copa do Leste da Ásia, porque por mais que a idade dele, na função que ele faz de volante, sabe, ele faz muito bem, sabe, ele não pode, ele pode não ser um ótimo finalizador, mas é um cara que sempre aparece num contra-ataque, é um cara que aparece na área quando acontece um cruzamento, sabe, tipo, o Kono, se ele fosse um pouquinho mais alto, eu acho que ele podia ter, sabe, uma longevidade muito maior, assim, sabe, como titular da seleção. Mas pra mim foi um grande achado nesse ano, sabe? Que nem o Taniguchi, sabe? Puta, não esperava nada do cara e não esperava nada que o Kono jogaria, tanto que jogou, sabe? Assim como não esperava que o Endo fazia uma temporada tão abaixo, sabe? A idade pesou. O Yamaguchi, eu sinceramente, sem a zoeira de clubes, pô, realmente eu gostei da temporada dele, porque ele é sempre um Zé Ruela, né? Vamos falar a verdade, ele é sempre um cara que, coloca ele ali porque não tem ninguém mais pra colocar, sabe? Ele não é o volante preferido de ninguém, assim, acho que nem dentro do próprio Cerezo, mas de acordo com as limitações dele, porque eu já não acho que ele vai ser um grande volante para a seleção japonesa, ele é um cara que pelo menos o Beabá tá fazendo direito, sabe, tanto isso é final, que ele conseguiu ajudar o time a chegar e tudo mais, então acho que é interessante. O Oshima é uma apostinha aí pro futuro aí. Certo, mas falando uma coisa do Kono agora, que eu vou te dar razão. Ele é um cara batalhador, né? Um jogador raçudo. Ele não é um cara habilidoso, mas ele sempre faz o feijão com arroz dele. Tanta verdade que ele é convocado constantemente para a seleção japonesa desde 2005, né? Já são aí 12 anos de seleção japonesa principal. Isso que ele já jogava nas seleções de base, né? Pelo menos uns 2, 3 jogos por ano ele fez pela seleção nessas temporadas. Tem sido jogador importantíssimo por todos os clubes que ele passou, né? O pessoal usou Kono, essa desgraça, não sei o que, mas ele sempre tá lá, tá sempre fazendo ali bem, desempenhando bem o seu papel. Às vezes tem umas falhas, né? Faz umas cagadinhas dali, outra daqui, mas é um cara que tá sempre ali, né? Sempre jogando direitinho, pelo menos é a minha visão. E onde precisar dele, tá jogando. Pô, não tem um zagueiro? Mete o Kono. Não tem um volante? Mete o Kono. Tá falando de um ponta direita. Joga o Kono lá, sabe? Tipo, o cara joga em várias posições que precisar dele também, né? Então ele é importante pro sistema do Gamba como um todo, né? Ainda bem que o nome dele não é Pinto, né? Você vai falar, mete o Pinto lá, mete o Pinto. Nossa. Caralho, que tiozão. Tá? Mr. Bom Tempo, finalize aí, por favor, os volantes. Não dá nem pra cornetar o Kono, porque por mais que eu nem tenha colocado ele na minha lista, ele fez uma temporada boa assim, sabe fazer o básico e faz muito bem. Tem grandes chances de ir pra Copa como reserva do Hasebe. De fato, o Kono foi uma escolha boa, assim. Mas eu fiquei surpreso que ninguém mais colocou o Souza na lista. Pra mim, esse sim foi o melhor volante do campeonato e um dos destaques do Cerezo. Por mais que o Yamaguchi aqui leva a fama, né, por ser jogador de seleção e tal, pra mim é o Souza que é o coração desse time do Cerezo. O cara que marca com muito mais intensidade, o cara que ajuda o ataque e o cara que também o Souza faz o trabalho sujo do time, fazendo né? gols decisivos no Cerezo. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Pra pensar, o Souza ele é até mais importante, muito mais raçudo que o próprio Yamaguchi, que é meio chinelinho de vez em quando, né? O Souza que é a formiguinha operária do time, né? Pode crer, não é verdade. Às vezes, se eu pudesse, eu até mudaria a lista agora e colocaria o Souza ali como terceira opção, porque às vezes eu acho que a gente fica eu, no meu caso, tô preocupado com são jogadores japoneses, seleção, não sei o que, né? Dá tempo de mudar. Então tá bom, então retira o Yamaguchi e coloca o Souza, porque realmente, pelos jogos que eu vi do Cerezo esse ano, o Souza, ele muito mais decisivo. O Yamaguchi leva os méritos, mas é o Souza que faz o trabalho sujo, tá? Vocês estão com razão. Dá tempo de mudar, isso é engraçado. Dá tempo de mudar. No meio do programa, não, peraí. Depois de 3 anos virou bagunça. Vai sair o Souza. É bagunça desde o começo, né? Mesmo assim, o Souza não tirou a vaga do Ideguchi dos melhores. Se fodeu. Agora, falando agora dos meias, né, os melhores meias, a minha votação ficou como Nakamura Shunsuke do Júbilo em primeiro, Nakamura Kengo do Frontale em segundo, o Cristiano do Rei Sol em terceiro. Nosso querido Bom Tempo deixou a votação como Kengo Nakamura do Frontale em primeiro, Cristiano do Rei Sol em segundo e o Hiroyuki Abe do Frontale em terceiro. Em quarto, Nakamura, né? Shunsuke Nakamura.
E o Mr. Thiago Henrique Cruz, o herege, escolheu como Rafael Silva do Urawa em primeiro, Nakamura Kengo em segundo, Atsutaka Nakamura do Kashima em terceiro, comeu cocô, e na última colocação, o Cristiano do Rei Sol. Tiagão, colocou o Nakamura do Kashima e não colocou o Shunsuke? Como assim, meu querido? Não, tipo, pô, então, cara, o Atsuka Nakamura, por mais que vocês não desdenhem do cara, eu tô até pensando o seguinte, tipo, eu sou um cara que nunca fui tão fã do Kashima. Dá tempo de mudar, dá tempo de mudar! Não. No caso, eu que não entendo porque vocês colocaram você colocou o Shunsuke como primeiro. Tudo bem que ele fez uma temporada ok, jogou melhor que todo mundo esperava, mas a bola precisa vir no pé dele também, né? Porque o Nakamura já não volta a buscar muito jogo. Mas, né? mas então, eu digo uma coisa. Mas o que ele fez, pelos limites que ele tem, pela idade, pelo time que ele tá jogando, ele foi monstro, cara. Porque ele só não fez chover lá na equipe do jogo. Porque é um time horrível, um time que fede de ruim. E ele decidiu jogos, cara. Não, assim, que eu falei, eu Por não falando isso. que ele não jogou, ele fez uma temporada muito maior que todo mundo esperava também. Mas, tipo, eu não imaginaria que a gente, putz, será que dá pra colocar ele como melhor, entendeu, sabe? Porque, como você falou, ele tem a limitação, o time não ajuda, entendeu, sabe? Tipo, o Nakamura fez uma temporada melhor do que o ano passado, com certeza. E a galera do Marinos deve estar se remoendo, porque eles estão odiando cada vez mais o jogador por causa disso aí. Mas eu, na minha cabeça, vamos fazer a listinha de melhores do meio, eu não sei porque eu não vejo na minha coisa o Nakamura, entendeu? Até porque eu acho assim, o que o Nakamura fazer pro time tá bom, porque ele já não tem a obrigação de fazer mais, entendeu? Pela questão da idade, a limitação, todas as lesões que o cara teve, entendeu? Então, tipo, talvez pra mim, por não ter essa obrigação de fazer tudo isso, se o Nakamura não fazer um campeonato gigantesco pra ser o melhor da sua posição, pra mim já não é problema, porque é um cara que já fez tudo que tinha que fazer já, entendeu? Mas realmente ele só faltou fazer chover, porque realmente decidiu os jogos, né? Teve Rinemaru que a gente falou, puto, o Júbilo só ganhou por causa daquele golzinho de falta do Nakamura, porque o Nakamura conseguiu fazer a arrancada, sabe? Mas, e o Nakamura, do caso do Kashima, por mais que ele tenha perdido a titularidade no meio do campeonato, é um cara que quando teve a troca de técnico, um bom tempo tava conversando com o Big All sobre isso, foi um cara que jogou um pouco melhor, sabe? Ele mostrou, o ano passado ele fez uma temporada muito boa, esse ano ele é um cara que caiu um pouco de produção, mas eu acho que o ano que vem, se continuar essa mesma ideia de montagem de elenco do Kashima, o Atsutaka Nakamura pode despontar de novo, entendeu? E o Rafael Silva, pra mim, eu fiquei admirado com o que ele jogou essa temporada, entendeu? Por ser um cara que chegou agora no time, sabe? Já entrou como titular, foi decisivo, fez gols, sabe? Por mais que o time do Urawa não foi gigantesco, ajudou o time em vários momentos, foi decisivo também em muitos momentos, então pra mim ele foi um grande destaque. E o Kengo, claro, por mim eu colocaria em primeiro, né? Mas aí eu tentei deixar o clubismo de lado, né? E aí quando eu deixo o clubismo de lado, vocês vão lá e metem o cara também no elenco, né? Então vocês também estão querendo derrubar também, né? Mas eu só digo uma coisa, cara, se o Nakamura tivesse ficado no Marinos ia pegar uma vaguinha na CL, né? Com todo o elenco que tem e tal. Então você vê aqui. Eu acho que nem o Marinos imaginava que ele jogaria tão bem esse ano. Nem o próprio Marinos imaginou que o time jogaria tão bem esse ano, né? E aí, bom tempo, que me diz? Olha, o único motivo, a única explicação que eu consigo achar para Atsutaka Nakamura estar nessa lista é ele vai para se jogar no Cereto ano que vem. Tá bom, na verdade ainda não é oficial, mas já teve proposta e tudo, vamos ver, e é bem possível que ele saia do Kashima. Mas enfim, sobre o Shunsuke Nakamura, para mim, é bem resumido. Ele fez o Kawamata voltar para a seleção, então por isso já conta muitos pontos a favor dele. O que eu escolhi em primeiro na minha lista, Kengo Nakamura, foi MVP do ano passado, né? Ele não teve um ano tão brilhante esse ano, igual o anterior, mas dessa vez ele deixou todo o protagonismo do time para a joia do nosso ilustre Thiago Henrique Cruz. Até a abraçadeira de capitão ele passou por Yoko Kobayashi, mas ele continuou jogando em alto nível, mesmo já com 37 anos agora. Ele foi líder de assistências da D-League, é bom lembrar disso. Para mim ele foi o melhor meia da temporada. Como eu escolhi 3 atacantes para a minha seleção, então os outros do time ficaram na reserva. Foram o Cristiano, o Hiroyuki Abe e o Shunsuke Nakamura. Uma observação, né? Braçadeira de capitão, o Yuko Kobayashi, não porque o Nakamura, é uma sacanagem do tamanho que eu vou te falar, viu, cara? E foi o próprio Kengo que deu a abraçadeira pro Yuko Kobayashi, né? Então não foi
uma sacanagem, assim, pra se dizer, né? Então, tá, mas será que talvez porque ele deu a braçadeira assim, tipo, o cara é o melhor do time, é o cara jogador mais valorizado, vou dar a braçadeira, mas tipo, pelo tudo que o Kengo fez durante, tipo, o sangue o cara já doou já pela porra do Frontale, né, que era um grande time, um grande pipoqueiro do campeonato, eu achei que no final ele tinha que ter a braçadeira pra levantar o caneco, sabe, por tudo que o cara fez, sabe, mas aí, né, entra uns aspectos que eu, sinceramente, não consigo entender, assim, né. Foi uma forma de motivar também o Kobayashi, porque o que era o craque foi uma prova do cara não se machucar, só não. não tinha pode sair. Era a vez do Kobayashi chamar a responsabilidade, né? Era a vez dele ser o artilheiro, ele ser o... Era ele que geralmente ficava mais na sombra, né? Ele aproveitou essa chance e foi artilheiro do campeonato com todos os méritos. Faz sentido, Monte, faz sentido. Pensando por esse modo, faz sentido. O que não faz sentido é essa votação de atacantes que eu vou falar agora, né? Vem falar que eu sou clubista, mal. Eu te falo, Vou aproveitar e pegar o gancho, né? E vou começar pela lista a mais clubista, né? Que é do nosso querido Thiago Henrique Cruz, né? O cara me colocou o Brotroid como melhor atacante. Tá Calma. Eu já vou explicar o porquê. O Thiagão colocou o Yu Kobayashi em primeiro, Kenil Sugimoto do Cereço Osaka em segundo, Kuroki Durama em terceiro e o Kawamata em quarto, né? O nosso querido Bom Tempo. Cara, é o quadrado mágico, eu fiz o quadrado mágico aqui, cara. Não, 10 quadrados essa cerveja aí. O Mr. Thiago Bom Tempo colocou Yu Kobayashi, Kenil Sugimoto de novo, Kuroki e o Kanazaki. E eu escolhi Kuroki em primeiro, Yu Kobayashi em segundo, Sugimoto do Cereçosca em terceiro. Aí os reservas, né? O Botroid do Sapporo e o Chon-Tse do Shimizu, né? Por que eu escolhi esses dois? O Botroid eu escolhi porque ele foi o cara do Sapporo, fez gols decisivos, ajudou aí nessa permanência importantíssima do Consadole Sapporo, né? Lembrando que é um dos times mais ioiô do Japão, sobe e cai, e já há não fazendo trocadilho no nosso querido Thiago, né, mas já há um bom tempo a equipe não permanecia por 2 temporadas seguidas aí na J1, né, e graças às ótimas atuações do Botroid, que estava jogado as traças ali na equipe do Júbilo, né, foi lá, assinou com um time novo, fez seus 10 golzinhos e ajudou a equipe do Sapporo a escapar. E o Chon-Tse, um outro motivo é que ele não fez uma campanha tão regular assim durante o ano inteiro, né? Mas quando o time precisou, ele foi lá e fez seus gols decisivos, anotando hat-trick e tudo nas últimas partidas, né? Que acabaram por salvar a equipe do Shimizu da degola, né, do rebaixamento. Quando o time precisou, ele estava lá, decidiu, fez seus gols e também ajudou outra equipe, né, o Shimizu, a escapar do rebaixamento. São esses os meus motivos, Thiago Henrique Cruz. Muito nobres, não? Não, são todos muito nobres e faz sentido até, principalmente o que o Chong fez, o que o Botroid fez. E eu só segui a base, se você for ver, eu só segui a lista ali dos artilheiros do campeonato, né? Que a gente até comentou, o Kawamata voltou para a seleção graças às dezenas de assistências que ele ganhou do Nakamura e conseguiu colocar para dentro algumas. E ele fez 14 gols na temporada. E para um jogador que muitas vezes é considerado mediano para baixo, eu acho que foi uma temporada até que, sabe, honesta, assim, do Kawamata. Ele é um centroavante que, de modo que tá acabando, sabe? Se a gente for ver os jogadores novos que estão saindo, pouquíssimos têm essa mesma característica do Kawamata, sabe? De jogador de área mesmo, sabe? O próprio Sugimoto, que era pra ser um centroavante, muitas vezes esse filho da puta tá mais correndo pra trás da bola do que esperando a bola chegar nele. Então, sabe, essa visão um pouco mais antiga de futebol que talvez o Bom Tempo também tenha, o Elias com certeza também deve ter, de gostar de alguns centroavantes na moda antiga, o Kawamata pra mim, assim como o Botroid, sabe, são tipo os últimos dos mosqueteiros, sabe, porque essa galera tá tendo cada vez menos espaço nos times, né, então quando tem centroavantes clássicos, por que não colocar? E eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre o Kuroki, né, o ano passado foi muito bem, esse ano continuou fazendo um excelente trabalho,
Só não conseguiu fazer mais porque o próprio Ural não ajudou no final das contas, né? O Kuroki, que é um excelente atacante, um ótimo finalizador. É que nem eu falo, ele só... Se a bola vier no cofrinho, vai lá e finaliza com o cofrinho, finaliza com a piroca, sabe? É um cara que tem faro de gol mesmo. Não tem frescura, né? Pra mim tinha que colocar fazer o gol, né? Mas com ressalvas, né? Ele é um cara pra liga, um cara pra campeonato, é um time que serve na J-League. A seleção já é outro assunto. Mas é goleador, é um cara que decide quando tá lá, ele vai lá e faz gol até cortando a unha, né, Thiagão? Por isso que ele tá sempre ali, né? Nas cabeças. E até uma pena quando ele foi convocado agora no final do ano pra seleção, ele não ter tido a possibilidade de jogar nada, né? Nem contra a Bélgica, nem contra ninguém, né? Foi só dar um rolê, né? E ali acho que meio que matou as possibilidades do Kuroki pro ano pra seleção, né? Eu lembro da nossa torcida, né? Minha, do Bom Tempo, do Thiagão lá. Principalmente eu e você, né, Thiagão, naquele jogo contra o Brasil que a gente transmitiu. Ficamos na torcida pra esse filho da puta entrar e o Lozaneta não jogou, né? Porra, que merda. E nada. Foi triste, foi bem triste mesmo, é uma pena. Bom Tempo? A minha seleção, né, teve 3 atacantes, os 3 que disputaram artilharia. Para mim não tinha como deixar nenhum deles de fora. O Yu Kobayashi, que depois do título do Frontale não tinha como não ser escolhido o melhor jogador do campeonato. O Sugimoto, que evoluiu a ponto de se tornar um centroavante de seleção. E o Kuroki, que liderou a artilharia na maior parte do campeonato, para mim foi o melhor jogador do Urawa na J-League. O Rafael Silva foi muito bem, mas o Rafael Silva para mim foi o destaque na ACL. Contando os jogos de J-League, o Kuroki foi o melhor jogador do Urawa. E menção honrosa pro Mukanazaki, que salvou o Kashima Antlers em várias partidas e fica na 4ª opção nessa minha seleção. Beleza, Mr. Thiago Bom Tempo. Encerrando aqui agora da nossa seleção dos awards, treinadores, né? O Thiago Bom Tempo e o Cruz escolheram o Toru Onik, né, no Frontale, e eu acabei por escolher o Wagner Lopes. Por quê? Porque o Wagner Lopes, apesar de... Ele já sabia que o time ia cair, já sabia que o time ia tomar pau, ia ser massacrado. Mas tirou leite de pedra. Exatamente. Tirou leite de pedra, fez os jogadores renderem o máximo que eles poderiam render. Tanto é fato que o time não terminou na lanterna do campeonato, né? Todo mundo ia dizer que a equipe da Uberex ia terminar na lanterna do campeonato. Massacrado, ele foi lá, conseguiu ultrapassar o Omiya na reta final e desenvolveu até que um futebol bom, né? Para esses tiriça lazarento que habitavam a equipe da Uberex, né, Thiagão? O famoso fez milagre, na medida do possível. No Hinomaru que na verdade o Albirex Niigata, as últimas 5, 6 rodadas do campeonato japonês foi o melhor time, né? Conseguiu 4 vitórias consecutivas, né? Tanto que o time conseguiu 7 vitórias no ano todo. As últimas 4 vitórias foram nas últimas 4 rodadas, e quando o time já estava rebaixado, né? Então, por mais que o time não conseguiu, não tinha nem espírito para conseguir sair do rebaixamento em um certo momento, faltou elenco, faltou um monte de coisa ali, mas mesmo assim ele tentou fazer o time jogar. Talvez não tenha conseguido, talvez se tivesse um jogador a mais, um pouco mais experiente, com um pouco mais de rodagem, talvez esse time do Niigata poderia estar lutando um pouco melhor com o Kofu, né? Como 16º e até com o time em 15º. Mas o que ele fez, quando realmente o Niigata já era para ter caído logo de cara, assim, realmente foi incrível. É uma pena que não depende só de força de vontade, né? Tem que ter toda uma estrutura por trás para poder fazer o Wagner Lopes conseguir fazer esse milagre com o Niigata, né? Mas infelizmente acabou não conseguindo. Mas eu entendo claramente o motivo que você escolheu ele. Maravilha. E vocês escolheram nosso querido Onik porque ele finalmente fez o Frontale ser campeão, né? Pra mim, não sei se o Bom Tempo, mas pra mim não é nem questão de conseguir fazer o Frontale ser campeão. Mas devido ao ano passado, o Frontale, ele que se criou uma estigma de que o Frontale não conseguiria mais ganhar o título. A gente mesmo falou no começo do ano aqui no Hinomaru que depois do ano passado seria impossível o time do Frontale, que perdeu algumas peças de jogadores de uma temporada para outra, conseguir jogar ao mesmo nível de 2016 e lutar pelo título. E o Torulik mostrou, galera, a gente pode, dá pra gente jogar, dá pra gente lutar contra os caras que são melhores que a gente. Então, sabe, na parte psicológica do time, na parte tática, pra mim ele foi fenomenal. De tentar, sabe, manter assim, a gente foi lá e perdeu o título ano passado,
Mas esse ano a gente pode, né? A gente pode jogar tão melhor do que a gente fez em 2016. E realmente isso aconteceu, sabe? Então pra mim isso foi um espetáculo assim, da parte dele, como técnico, né? Só uma ressalva sobre o Wagner Lopes, que pra mim ele só fez o time jogar mesmo quando já estava rebaixado. Então, quando já não tinha esperança mesmo, já estava jogando sem aquela pressão e foi lá e ganhou os jogos finais. Mas ele chegou lá em maio, antes do meio do ano. Então, ele passou um turno inteiro perdendo todos os jogos. E aí, quando já estava sem esperança, que começou a ganhar e foi tarde demais. Enfim, ele deveria ter um pouco mais de tempo para, quem sabe, antes do ano, eu acho que ele conseguiria salvar o time do rebaixamento. Bem, eu ia escolher o Yoon Jun-fan do Cereço Osaka como o melhor técnico. A maior parte do ano, para mim, eu já tinha na cabeça que ele ia ser o melhor técnico, porque pegar aquele time do Cereço que só passava sufoco na J2, com a mesma base, contratou até que pouco, e com aquele mesmo time, praticamente lutar pelo título da J1 boa parte do campeonato, pelo menos no primeiro turno, né? Foi praticamente um milagre. O cara já tinha feito a mesma coisa com o Sagan Tosso antes, agora levou o Cerezo para o primeiro título da história do clube, né? Ganhou a Copa da Liga e daqui a alguns dias pode até ganhar o segundo, já está na final da Copa do Imperador. Sinceramente, ele é o treinador da J-League que eu queria ver na seleção japonesa. Claro que é quase impossível ter um técnico coreano na Olimpíada, é mais fácil um dia um argentino treinar a seleção brasileira, mas mesmo assim eu queria de um fã na seleção japonesa, seria sensacional. Mas o Toru Oniki, o primeiro ano da carreira de treinador dele, né, bom lembrar isso, conseguiu, que foi praticamente um milagre, né, o Frontale ser campeão pela primeira vez na história. Pode até falar que o Kazama já deu a base lá pra ele, já deixou o time todo arrumadinho, mas o Frontale não era favorito ao título. A gente achava que o time estava um pouco mais fraco que o ano passado, mas o mérito é muito grande do Oniki, porque ele pegou um time que já era bom e conseguiu deixar melhor. Taticamente o time evoluiu. Ele até pode ser um pouco inexperiente ainda, né, porque ele fez cagada na ACL, perdeu aquela vaga contra o Ural que estava praticamente ganha, mas na J-League ele é merecedor de ser o melhor técnico. É o famoso onigiri retado, né? Bom, galera, e a votação final ficou a seguinte, né? O time final nosso ficou o seguinte: num 4-3-3, né? Com Nakamura no gol, Elcinho na lateral direita, Kentaro Oi e Yuji Nakazawa na zaga, e o lateral esquerdo, Kurumaya. Temos de volante o Ideguchi, meias o Kengo e o Shunsuke Nakamura, e o tridente do ataque, Yu Kobayashi, Koroki e Kenyu Sugimoto. O treinador ficou Toru Oniki mesmo. MVP, tivemos aí praticamente 100% de certeza, né? Thiago Montempo voltou no Yu Kobayashi, Thiago Henrique Cruz também votou na joia. Eu no começo havia votado no Koroki só pra zoar, né? Mas eu vou ser um jornalista sério, com credibilidade, e também vou deixar o Yu Kobayashi com o título de MVP. Lembrando que o MVP original da J-League, quem ganhou também foi o nosso querido Yu Kobayashi. Bom, não precisa alongar muito, né? Já sabemos de tudo que o Kobayashi fez no campeonato. Então vamos direto ao que importa, né? A parte mais sensacional do programa, que é o Fail Eleven e o Troféu Forlan, né? O Troféu Forlan, para quem não sabe ainda, nós criamos já há um certo tempo, né? Onde nós escolhemos qual foi o pior jogador estrangeiro que atuou na J-League na temporada. O nosso querido Thiago Henrique Cruz voltou no Romero Frank, né? Palbirex. O Bom Tempo no Felipe Silva do Hiroshima. Cada um vai falar o porquê. E eu votei no Leandro do Kashima Antlers, porque é um cara que eu já conheço de longa data. Um cara que gosta de aprontar. Tava indo mais ou menos na equipe do Kashima, né? Tava ajudando a equipe, fez gols importantes. Mas quando o time precisou, o que ele fez? O de sempre, né? Merda. Fez confusão, tentava driblar, não conseguia, finalizava os chutes malucos, atrapalhava a equipe do Kashima, principalmente no jogo que era para ser o do título, né, contra a equipe do Rei Sol, jogando em casa, o Kashima dominando o jogo, tinha de tudo para ser o campeão naquela ocasião, e o Leandro fez o quê? Merda. Tropeçou na bola, isolou, fez drible desnecessário, mal posicionado, só fez merda, né? Então fica a votação para mim do Troféu Forlan para o Leandro do Kashima.
Aí o Bom Tempo e o Thiagão Henrique Cruz vão contar por que escolheram esses outros tiriças. Começando por você, Bom Tempo. Bem, o Felipe Silva, um jogador que chegou com uma certa expectativa no time do Hiroshima, porque se esperava que o Hiroshima ia brigar na parte de cima da tabela, né? E durante a pré-temporada eu vi uns comentários muito positivos sobre ele, dos treinamentos. Estavam esperando que ele ia ser o camisa 10, que ia chegar lá e dar várias assistências, que ia comandar o ataque do time, mas no final das contas ele não conseguiu nem ser titular. Ele só no final do campeonato lá conseguiu fazer alguns jogos bons. Enfim, para mim foi a grande decepção das contratações estrangeiras. Beleza. E você, Thiagão? Pois é, né? O Frank Romero, né? Ele já tem meu ódio porque ele já foi um dos pilares que fodeu o Yamagata em 2015, né? E tem nome de cantor de forró, né? Cantor de forró. Aí ele passou pelo Mito, fez 32 jogos, fez gols no ano passado e tudo mais. Aí ele chegou no ABX Niigata até com pretensão de ser, claro, titular, de ser um cara que jogou no Yamagata, que era um time ruim, aí jogou no Mito, conseguiu fazer uma temporada ok, mas o Mito é um time limitado, e agora chegaria no time de J1 e poderia ser a peça-chave para os problemas de, sei lá, 5 temporadas atrás, que era do ABX, que não tinha alguém para ter um meio campo de criação. Trouxe um jogador limitadíssimo, horrível, você viu os jogos deles, ele jogou 11 vezes apenas na temporada toda, e nesses 11 nem sempre ele começou como titular, não fez nenhum gol, mas ele não é um cara de fazer gols, mas principalmente ele não conseguiu armar jogada nenhuma, tá, tudo bem que o problema não era só ele, né, não é a culpa dele, que ele foi o pilar que fez com que o time do ABX Niigata tinha sido rebaixado, mas pelo status que ele conseguiu vir com a torcida e ser um cara que poderia vir resolver um problema, que era a criação do time do ABX Niigata, isso ele não fez. E pra mim ele é um cara muito limitado, então pra mim, assim, dos estrangeiros, pra mim ele foi um dos, não, talvez não seja o pior, mas pra mim foi um dos piores que eu vi esse ano. Pra mim ele não é nem jogador de primeira divisão. Não, com certeza não é. E quem que é na equipe do ABX, né? Bom, mas enfim... Quem é o ABX? Continuando aqui a nossa programação, vamos agora aos resultados. Não, calma aí. Vai. Você sabe quem tava no ABX esse ano, né? Quem? Kishoyano, né? Tá explicado. E o nosso querido Mito Musashi Suzuki, né? Exatamente. E o Goro capado no gol, então também, mais que aí mesmo. Goro capado? Tem um Goro, cara, tem o Kawanami Goro. Conseguiu Goro uma partida desse ano. É o famoso, o Goro tá ali dormido, né? Tipo isso, não, o time do ABX tava moribundo e não é de hoje, né? O time do ABX tava mais pro cisne negro, né, lá do Cavaleiro do Zodíaco. Entrou lá pra tomar pausa. Tipo isso. Falando dos nossos Fail Eleven, vou começar com o meu time. É um time pior que o outro, hein? Nossa, é um time pior que o outro, cara. Eu vou falar aqui as escalações e cada um fala o porquê que escolheu, né? A minha escalação ficou a seguinte, galera. Nishikawa, Moriwaki, Ueda, Morishige, o famoso Marishishi, né? Makino, vou explicar o porquê. O Higashi, Omae, Leandro, lógico, né? Liu Benkichi, né? O Lulu, Kudo e Okubo. E o técnico, nosso querido Yoshiyuki Shinoda, né? Bom, agora eu vou explicar o porquê 1 a 1. O Nishikawa eu escolhi porque, apesar de ser um goleiro de seleção, né, entre aspas, comprometeu muito a equipe do Urawa na J-League, né? Não teve a regularidade que ele teve, por exemplo, na CL. O nosso querido Moriwaki nem precisa nem comentar, né? Do desastre que foi essa temporada. Quando teve chance, acabou cagando em tudo. O Eda, o nome já diz, né? Nem a própria torcida do Kashima quer ele nem pintado de ouro, né? Nosso querido Morishishi só fez uma confusão, rapaz. Só fez rolo essa temporada, o nosso querido Marishishi, né? Foi uma das grandes decepções do Tóquio, que montou um esquadrão para essa temporada, né? Nosso querido Makino não conseguiu repetir o que ele fez na seleção japonesa e o que ele fez pelo Urawa na CL, né? Foi um jogador bem vazado, que falhou bastante. Keigo Higashi e Omae também falharam em seus clubes, não fizeram porcaria nenhuma. O Leandro eu já expliquei
o que ele fez ali no Troféu Forlan, né? Então, sem mais comentários. Lulu também foi uma decepção na J-League. Masato Kudo também sumiu, né? Ele que voltou aí a jogar no Japão, veio com status e acabou queimando seu nome. E o Okubo, que teve a grande chance aí de brilhar no Tokyo essa temporada, de fazer bonito, mas acabou assim como o time inteiro do FC Tokyo, afundando e não fazendo merda nenhuma, né? Bom, o time do Thiago Bom Tempo, vou falar os nomes aqui, e vou falar o nome dos teus nomes também, daí cada um vai falar o porquê escolheu. Ele escolheu o Nishikawa, o Diego Macedo, o Moriwaki e o Morishige, Aoyama, Jean-Patrick, Arya Jasura Hasegawa, por que será, né? Yasuhito Endo, Felipe Silva, o Kensuke Nagai e o Omae. E você, Tiagão, escolheu o Rokutan, Koizumi, o Yamakoshi, o Song Jun-hyun, o Horigome. Olha que filho da puta, escolheu o Horigome. O Sogai, a Aoyama, o Romero Frank, o Babunski. Esse cara nem apareceu, né? O cara nem apareceu, enfim. O Segawa e o coitado do Anderson Lopes, né? O cara bem que tentou ali essa temporada. Tentou bosta. Tentou bosta também. Não vem tentar defender os malandrinhos que jogou no. Tá, vamos aproveitar esse gancho aí do Anderson Lopes e fala do teu time. Por que que você escolheu essas desgraças? Então, cara, eu fiz aqui o 4-2-3-1 From Hell. Com o Rokutão, goleiro de churrascaria. Que, né? Só não caiu, porque pelo amor de Deus. Remédio pra alergia, né? Rokutão, coisa assim, né? Exatamente. Peguei um zagueiro de cada time que caiu, né? O Song e o Yamakochi do Omiya, né? O Horigome. O Horigome tá de sacanagem, cara. O time do Obrex. Dava um feio level só o time do Obrex, cara. O Hosogai, que é uma piada, né? O Hosogai é um feio inacreditável, assim, né? O Oyama eu coloquei por falta de uma segunda opção de zagueiro, assim, não é que ele foi tão ruim, ele é um cara que já tem uma certa idade e também é um cara que não joga sozinho. Então, tipo, no lugar do Oyama caberia ali um Yasuhito Endo também, pela temporada péssima que foi. Os meias, né, o Babunski, pelo amor de Deus, né, o Franco Romero eu já falei. O Segal é um cara que ele é pra ser ok até, assim, nossa, não um espetáculo. Mas eu vi uns 2 jogos do Omiya que ele tava errando um passe assim, sabe? Tipo, 1-2 do lado do cara, assim, sabe? Pra um jogador de time de J1, isso é inaceitável. Até porque o Omiya é um time que sempre joga no sufoco, né? Então, se os jogadores que tem no elenco não se doarem um pouco pro time, sabe, o Omiya tá perdido. E esse Segal é um dos, sabe, jogadores que acho que pode melhorar, mas essa temporada foi horrível. E, né, e o Anderson Lopes, que eu não sei da onde, né, o Sanfrecce Hiroshima achou, né, que este filho da mãe viria pra resolver algum tipo de problema, né, cara. Eu acho ele, sabe, ex-jogador já faz um tempo já, sabe. Tudo bem que ele teve participações muito boas nos times do Brasil, mas já faz um tempo que o Anderson não é, assim, um jogador que você pode contar com muita coisa. E, infelizmente, o time do Hiroshima só não caiu porque tinha pessoas mais incompetentes, né, porque se dependesse desse atacante aí, tava fudido. Uhum. Eu só esqueci de complementar, falando do Yoshiki Shinoda, né, que eu escolhi ele como treinador nesse Fail Eleven. Por quê? Porque ele tinha um esquadrão, um timaço nas mãos ali do FC Tokyo, fracassou, só fez merda e ainda por cima nem terminou o ano como treinador, né? Conseguiu a façanha de ser demitido com esse time louco de bom aí, né? Complicado. Como, né? Como? Eu vou te contar. E aí, Bom Tempo, fala aí do seu time, os seus critérios, como posso dizer, nada convencionais, né, pra escolher esse seu time feio aí. Geralmente eu escolhi jogadores de que se esperava alguma coisa, né, aqueles que você já sabe que é ruim, que não vai jogar nada, mas, enfim. Nishikawa, que foi uma grande decepção aí de goleiro, que antes era até titular na seleção, depois deixou até de ser convocado por muito tempo. O Diego Macedo, que vinha até que jogando na segunda divisão, mas mesmo com o Sadori não tendo nenhum grande nome para a posição, ele também não conseguiu nem ser titular. Moriwaki, responsável por falhas em praticamente quase todos os gols que o Urawa toma. Morishige, que também caiu incrivelmente de produção e ainda conseguiu se lesionar, fica vários meses fora. Aoyama, que já foi melhor jogador da J-League, parece que de repente esqueceu como que joga, não fez
foi uma decepção o ano inteiro. Jean Patrick, volante que chegou pro Albirex para ser o substituto do Léo Silva, não conseguiu nem jogar, nem entrar em campo também. Arya Hasegal, talvez esse seja o grande fail dos fails, jogador que não dá para entender como que ele continua ganhando, continua jogando, né? Como que colocam ele para jogar, como que contratam um jogador desse, né? Como é que pagam pra ele? Thiagão já ficou pistola querendo o areazinho dele. Não, como ele paga dinheiro pra ele é foda. Tô vendo o símbolo dessa decadência que foi o Gamba esse ano, enquanto todos os grandes craques do futebol japonês, como os Nakamura Ken, Shun, os que continuam jogando muito bem, mesmo em idade avançada, a gente vê o Endo que decaiu demais, né? O Gamba simplesmente não consegue render, ele não consegue fazer esse time render mais. O Felipe Silva já coloquei como grande vencedor, né, do troféu Forlan. Kinsuke Nagai, que já foi jogador de seleção, jogou muito nas Olimpíadas de 2012 e parece que de repente não consegue acertar mais nada, não acerta um chute, não acerta um passe, erra toda a jogada, perde a bola toda tempo. Então a única coisa que ele consegue fazer parece que é correr. De resto, não funciona nada. E o Omaia, que foi a grande contratação do Omiya na temporada, né? E a única coisa que você fala dele é que tá acima do peso, né? Você olha as fotos dele lá do último jogo e você vê que ele tá bem gordinho, né? Então quer dizer que ele é o mais gordo do time? Nossa. Tá certo. Ai, meu Deus do céu. Esse foi um bom fair leve. Realmente jogadores que a gente só esperava assim, alguma coisa só e foram tristes, né? Agora o Hasegal aí, cara, pra mim ele é igual o Eric Johnson. Eu não entendo como as pessoas pagam pra ele fazer novelas e eu não entendo como pagam dinheiro pro Hasegal jogar futebol, né? E o Arya Jasura Hasegal, ele já participou de um golpe, né? Nossa. Um dos maiores golpes do futebol alternativo da história, né? Que na época, foi mais ou menos em 2011, logo após a conquista da Copa da Ásia, né? No Japão. Ele como ele é mestiço de japoneses com iranianos, ele tinha a chance de ser convocado tanto para a seleção japonesa, tanto para a seleção do Irã, né? E como os dirigentes japoneses não queriam que tivesse mais um jogador, entre aspas, forte, porque naquela época ele estava jogando no FC Tokyo, né? Tava indo bem ali em meados de 2012. Em 2012 ele acabou se transferindo ali para a equipe do FC Tokyo. Ele acabou sendo convocado para a seleção japonesa de propósito, para ele cumprir, digamos assim, cumprir o mandato, né, de convocação de 3 jogos na seleção principal, para o Irã não conseguir convocá-lo, para ele ficar inelegível para ser convocado nas listas da seleção iraniana, né? Mas só também, depois disso, ele sequer foi lembrado assim para uma convocação de seleção japonesa. Ele nunca nem jogou na principal. Ele só foi convocado, nem jogou, ficou no banco lá. Mas foi convocado, então não podia mais ser chamado por ninguém, né? Cara, só pra cumprir realmente os 3 jogos de obrigação pro cara não poder mais se naturalizar, né? Caralho, que sacanagem. Eu não sabia disso aí não, mano. Foda isso. Caramba, pobre Hasegal. Eric Johnson do futebol. Não ia render em nenhuma seleção mesmo? Não mesmo. Bom, antes da gente encerrar o programa aqui, eu quero agradecer a ilustre companhia do nosso Thiago Bom Tempo, né, do blog Futebol no Japão. Acompanhe o blog dele, é muito bom, tem muita coisa legal lá. Ele que tá há anos na estrada já com o futebol japonês, assim como nós, né. Eu e o Bom Tempo a gente começou meio que juntos, né, nesse negócio de futebol japonês. Então vale a pena conferir, que é um grande irmãozão nosso. Desejo pra você, Thiago Bom Tempo, um Feliz Natal atrasado e um Feliz Ano Novo, né, que traga aí muitas alegrias pra você, principalmente pro nosso futebol japonês, né, Bom Tempo, estamos precisando. Muito obrigado mais uma vez, desejo mesmo a todos vocês, aos ouvintes também, que 2018 nossa seleção melhore, né? Que possa, no mínimo, repetir 2010. Beleza, Mr. Bom Tempo. Thiagão, obrigado mais uma vez. Feliz Natal atrasado pra você também. Feliz Ano Novo. Peço desculpas aí pela minha voz meio de chaleira, que eu tô meio gripado, galera.
Então tá complicado de apresentar, mas eu consegui porque eu sou um homem muito raçudo e esforçado. Né, Thiagão? Brigadão mais uma vez, cara. Valeu, cara. Valeu, Elias. Obrigado, bom tempo. Tamo aí sempre junto. Mais uma etapa, né? Mais um ano aí de podcast, de muito empenho. Principalmente da parte jornalística do Bom Tempo, né? E do Elias. A gente aqui do Rinomaru, a gente acaba optando um pouco mais pelas zoeiras de vez em quando. Mas mesmo assim, dá um trampo danado fazer tudo isso aqui, gravar, editar e colocar e, né? E interação com o público. Mas a gente faz de coração. Foi um ano muito produtivo pro Rinomaru, em questão de dimensão, de locais onde a gente foi divulgado, de coisas que a gente fez, né, tipo de instituir uma marca, né, que é difícil em relação de podcast. Então eu particularmente estou muito satisfeito, acredito que o Elias também. Agradeço sempre ao Bom Tempo por estar disponibilizando um pouco das férias dele, do tempo dele para estar aqui com a gente. E sempre falo que se você está ouvindo o Rinomaru e não conhece o blog do futebol no Japão, você está perdido no mundo. Né, vá atrás, porque lá realmente tem o jornalismo sério, tem as matérias completas do Thiago. Aqui no Rinomaru a gente dá uma pincelada mais ou menos daquilo que o Bom Tempo faz e acaba colocando muito nossas opiniões, um pouquinho de piada, mas se você quer realmente ver o conteúdo da roda na íntegra e tudo o que acontece, né, tá sempre lá os links na descrição do Rinomaru, sempre vai estar lá do blog do Thiago Bom Tempo. Então fica aí o meu Feliz Natal, Ano Novo para vocês, para o Thiago Bom Tempo e Elias, e também para toda a galera que nos ouve. Ano que vem, então, de volta. Rinomaru parar aqui por algumas semanas, aquele esqueminha de sempre, para os velhos da guarda aí. Estamos aí um mês e meio. E aí, finalzinho de janeiro, comecinho em fevereiro, o Rinomaru volta após um pouco de descanso, com novidades, com podcast, com mais coisas acontecer. E, claro, um ano um pouco mais ativo do Rinomaru, porque ano de Copa, todo mundo sabe que a gente faz uns programas especiais e até uma maneira um pouco mais, a gente está mais próximo do nosso público, né? Que prestigia o nosso trabalho. Então, muito obrigado, fique com Deus, até o ano que vem. Até ano que vem, galera, mais uma vez, muito obrigado por esse 2017, nos vemos ano que vem, feliz ano novo, um abração e Rinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera, até ano que vem, beijão e abração, valeu, tchau. Sayonara.